Olá, gurizada colorada! Mais uma vez é um grande prazer estar com todos vocês, gurias e guris do nosso querido Internacional. Hoje eu vou fazer um comentário acerca da base do Internacional. Cadê a nossa base e o que está acontecendo com o Inter? Bom, eu quero começar falando que você pode não só se inscrever no nosso canal, e também pode deixar aí o seu like. E, naturalmente, fazer o seu comentário. Você vai lá, né, e comenta sobre o assunto para a gente estar discutindo sobre isso, ok? Muito bem. Bom, a base do Internacional teve uma modificação agora no mês de março agora de 2025, né, quando foi substituído aí o dirigente principal da base do Internacional e entrou o Fernando Reck, ou Rett. Fernando Reck ou Fernando Rett. Bom, e eu espero que ele tenha boa sorte, faça um bom trabalho, né, melhorando com a base, né, do Internacional, que é tão importante para o clube. Algumas coisas que nós vamos falar aqui, elas ocorrem também nos outros clubes, tá bom? Não é só no Internacional. Mas o nosso foco é o nosso querido Colorado, é o que nos interessa e é do que nós vamos falar. Bom, quando você tem uma base, né, você recebe um menino de 10 anos, né, que vai para a base e começa então ali fazer seu treinamento, começa a aprender, enfim, começa a desenvolver, né, os talentos que possivelmente ele tem. Né? Esse menino ele vai galgando, né, as etapas, vai subindo na base, até chegar, né, no nível que pode ser aproveitado, né, pelo time principal, pelo futebol profissional. É o sonho de todos esses meninos, é chegar, né, a jogar lá no time principal do Internacional. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo na maioria das vezes. Veja, na maioria das vezes. Nós temos agora, eu até anotei aqui, ó, tem uma lista de alguns jogadores que estão subindo neste momento, que aliás alguns já estão até, né, treinando com o profissional. Eu tenho aqui, olha, o Pedro Cauã, que é zagueiro, tem o Pablo, que é lateral esquerdo, Alex e Iago Noal. O Iago Noal já andou até jogando aí também. São dois meias. O Raikkonen, que também já estreou, João Vitor e Rodriguinho, são atacantes. Bom, mas parece que o Roger não está muito interessado em usar esses meninos, né? Então aí nós chegamos numa questão muito interessante. Você tem a questão da base, que é como a base, como os gestores da base cuidam desse negócio, fazem com que seja aproveitado o talento desses meninos, né? E você tem a questão do futebol profissional, porque não adianta você fazer, né, promover um grande jogador na base e o futebol profissional não aproveitar. E é isso que está acontecendo muito no Internacional. Eu vou dar um exemplo para vocês, e depois vocês aí aproveitem e comentem aí com a gente para ver o que vocês estão achando a respeito desse assunto. Nós temos aqui, olha, eu peguei um como exemplo, não é só um, são vários, mas tudo bem, peguei como exemplo o Ramon, lateral esquerdo. O Ramon foi contratado ao Olympiacos da Grécia, né? O Internacional pagou 1,5 milhão de euros, né? O equivalente a mais ou menos 9 milhões de reais por este jogador, né? E pagando um salário de aproximadamente 200 mil reais. O Ramon jogou 12 partidas em 6 meses. Né? Ele foi contratado, né, em janeiro, né, e agora, né, no começo de agosto, foi emprestado ao Vitória da Bahia. Muito bem, aí vem a seguinte pergunta. Quem contratou o Ramon? E eu estou usando apenas o Ramon como exemplo. Como eu já disse, tem outros cabeças de bagre que foram contratados pelo Internacional. Quem contrata essa gente de verdade? Né?
O que leva um dirigente a contratar, né, um jogador que em 6 meses não conseguiu apresentar nada, é ruim, né, e mesmo assim, né, ganhou um salário de 200 mil durante 6 meses e agora está sendo emprestado. Tirou 9 milhões dos cofres do clube, Internacional continua rasgando dinheiro, né, e não resolveu nada. Olha, eu não tenho como provar e também é uma simples suposição, mas parece que tem gente levando comissão aí para contratar jogadores desse nível. Só pode ser, porque se eu fosse um dirigente, né, a minha maior preocupação seria beneficiar o clube, para que o clube tivesse bons jogadores, bem contratados, né, jogadores de categoria suficiente para jogar no time do Internacional. Bom, o que acontece eu não sei. Na verdade, a base ela tem o seu trabalho. Vamos torcer aí para que o Fernando consiga fazer um trabalho, né, muito melhor do que o seu antecessor. Mas acontece que quando você prepara um menino e entrega ele, né, pronto para o profissional, aí a base já deixa, né, de funcionar e começa a funcionar o futebol profissional do Internacional, né, onde de repente você, ao invés de você usar um lateral da base, né, você vai me dizer assim, não, mas o lateral que nós temos não é tão bom assim. Bom, eu li uma listinha aqui da turma da meninada que está subindo, tem aqui o Pablo, o lateral esquerdo. Eu não vi esse menino jogar, não sei se ele joga bem, se joga mal, não sei, né? Mas vamos imaginar que ele fosse muito ruim. Bom, dava para ele substituir o Ramon do mesmo jeito, porque é um cabeça de bagre. Pouparia 9 milhões de reais nos cofres do Internacional e o salário dele ia ser provavelmente 30, 40 mil, muito menos que 200 mil. Né? Então, acontecem coisas, e como eu falei no início, acontece isso em todos os clubes. Isso não é só no Internacional, não. Mas, né, como o nosso interesse é o Colorado, né, então nós estamos falando a respeito dos problemas do Internacional. Essas coisas elas têm que acabar, né? Precisamos entender que, poxa vida, se nós temos meninos que desde os 10 anos estão lá trabalhando no clube, né, inclusive existe uma lógica, você tem que raciocinar comigo essa lógica, porque se você tem um menino que entra com 10 anos, né, e ele sobe de categoria, é porque não deve ser ruim, tá certo? Senão dispensa ele. Aí depois ele sobe de categoria de novo. Bom, de certo ele está evoluindo, tá? O futebol dele está crescendo e depois ele sobe de novo. Então quando ele chega, né, lá no sub-20, né, que está apto, digamos assim, até os do sub-17 hoje estão aptos para jogar no futebol profissional, ele tem que ser aproveitado. Por que não é aproveitado? Por que eu vou comprar um cabeça de bagre quando eu tenho o Pablo para ser lateral esquerdo? Tá bom? Alguém pode dizer, não, mas o Pablo não é tão bom. E eu vou repetir, eu não vi o Pablo jogar, tá certo? Mas eu acredito que se ele conseguiu chegar, né, no status de ser profissional do Internacional, ele tem que jogar alguma coisa. Que isso? Então, o que está acontecendo? Eu vou fazer um vídeo qualquer dia desses a respeito de empresários. Né? A turma não vai gostar do que eu vou falar, mas enfim, né? Sobre empresários, né? E a influência que eles têm nesses clubes. Né? Parece que os caras mandam nos clubes. Né? Então, eu tenho um jogador aqui, cabeça de bagre, né? Eu não vou ligar para a Leila no Palmeiras, porque a Leila não compra cabeça de bagre. Mas eu vou ligar para o Barcelos, que o Barcelos compra. Sabe? Então é um negócio terrível. E estão acabando com a base do clube. O clube gasta dinheiro, né, na estrutura da base, com comissão técnica, né, com toda a estrutura para os jogadores, e depois não aproveita. Simplesmente não aproveita. Né? Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque é o que está acontecendo.
né? E a gente precisa ver. Eu dei aqui uma lista, deixa eu ver aqui de novo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, e eu esqueci de falar ainda dos que já estão, né, militando no futebol profissional, que são Ricardo Matias e Luiz Otávio. Então tem toda essa turma, são 9 jogadores, mas que poucos são aproveitados, né? Aí já entra a questão do futebol profissional. Já não é mais a base. A base, teoricamente, fez o seu trabalho, entregou os jogadores, mas o futebol profissional não usa. O clube não usa. A diretoria parece que não faz questão de usar, né? O treinador, muito menos. Então, aí temos aí um problema, né, que é preciso ser resolvido dentro do nosso querido Colorado. Tá bom? Olha, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aí pra gente ver aí o que você acha a respeito desse assunto, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até mais!